está conosco nesta manhã o superintendente do IPREMA de Araxá, o nosso amigo Rogério Fará, um velho conhecido aqui do programa Imbirara Notícias. Bom dia, Rogério Fará, seja bem-vindo aqui ao programa que você conhece tão bem. Bom dia, Carlinhos, bom dia, Bruna, bom dia aos ouvintes da Rádio Imbirara. É muito gostoso a gente retornar para aquela que nós entendemos seja uma casa que recebe todos nós, e como a mim não foi diferente também, me recebeu de braços abertos, inclusive aproveitando a presença do Zé Desdete, o gerente administrativo daqui, deixar meu grande abraço à jornalista Regina Porfírio, que com tanto zelo vem trazendo com imparcialidade, com identidade própria as matérias aqui veiculadas, e com quem eu muito aprendi durante o período que aqui estive. E para mim é uma satisfação retornar aqui para a gente tratar de um assunto que nós falamos tanto aqui, Carlos Nunes. Nós adiantamos tanto sobre esse momento que estamos vivendo e que quis o destino, Deus permitiu que estivéssemos nós também agora na frente do IPREMA para trabalhar esse tema que é a reforma da Previdência em nível municipal. Com toda certeza, Rogério Fará. E o porquê de tratar desse tema da reforma da Previdência local agora, logo no início dessa nova gestão? Quem nos acompanha e acompanha a Rádio Imbirara há algum tempo, lembra que nós já comentávamos aqui que a emenda constitucional que promoveu a reforma da Previdência seria estendido também aos regimes próprios. Qual a diferença? O regime geral e o INSS é aquele onde todos os trabalhadores da iniciativa privada estão inscritos. Os regimes próprios são aqueles onde são especiais porque são para determinadas categorias. Por exemplo, o IPSENG, que é o regime próprio do governo do estado de Minas Gerais, e o IPREMA para os funcionários efetivos do município de Araxá. A emenda constitucional determinou que todos os regimes gerais, todos os regimes próprios deveriam seguir as regras de adequação às novas alíquotas, inclusive, para manter o equilíbrio financeiro, sem o que os institutos não ficam, como é que eu posso explicar melhor dizendo, é aquela situação onde a gente fala, temos que equilibrar o orçamento para poder manter os pagamentos até muitas gerações. E por conta disso, o governo do estado já promoveu, está promovendo, e o governo municipal começou agora. E eu peço licença para vocês, porque essa reforma vem no início de um mandato, mas numa data muito próxima que a gente tem que deixar marcado. No último domingo, foi dia 24 de janeiro, Dia Nacional do Aposentado. Eu queria estender meu abraço a todo aposentado, todo pensionista. O dia 24 é marcado, porque a primeira lei, a Lei Eloy Chaves de 1923, foi editada no dia 24 e, portanto, eu queria estender um abraço a todos os servidores e todos os aposentados, porque a gente entende que nada mais justo, né, do que valorizar quem dedicou a vida inteira ao trabalho e nos ensinou tanto, trazendo esse Brasil nosso até aqui, como os nossos aposentados e pensionistas. A gente quer deixar os parabéns. Esses parabéns que eu trago aqui não é em nome próprio, também é em nome próprio, mas em particular representando uma equipe que hoje está conosco, é do IPREMA. Eu quero trazer o abraço da Rosângela, quero trazer o abraço do Arley, quero trazer também da Kênia, da Natália, eu quero também trazer o da Jussara, da Edna, são os nossos parceiros lá, o João Antero também, que estamos, é uma equipe pequena, mas com coração imenso, sabe, Carlinhos? E a gente quer deixar aqui registrado que o IPREMA parabeniza todo servidor, todo aposentado e pensionista, porque a razão de existir do IPREMA é essa. Com certeza, Fará. Até lembrando, né, que uma outra reforma, né, já havia sido enviada à Câmara no ano passado, porém não chegou a ser analisada pelo plenário da Câmara. Com isso, ao final do ano, acabou caducando. Né? E agora uma nova proposta tinha que ser apresentada, né, Rogério Fará? E só um fato, essa não atualização até o momento, que tipo de prejuízo que causa para o IPREMA, principalmente no que tange convênios com o setor estadual, federal? Muito bem lembrado, Carlinhos, porque assim como todo cidadão que paga as suas contas em dia fica com cadastro positivo no SPC Serasa, que tanta gente sabe como é duro, né? As entidades que lidam com recursos públicos, e o IPREMA é uma dessas entidades, também têm um cadastro. E se não cumprir com as obrigações previstas em lei,
e dentre as quais se adequar à reforma da Previdência, e não fez o ano passado, que deveria ter sido votada essa adequação ainda até no máximo segundo semestre, mas como não houve um acordo, passou para essa legislatura. Por conta disso, o nosso cadastro é como se nós não estivéssemos cumprindo. Sabe aquele boletim que você tem na escola? Você não levou a nota azul não, está no vermelho. E por conta disso, nós temos uma urgência que esse projeto que foi apresentado, inclusive aos senhores vereadores na reunião de ontem com o senhor prefeito, seja votado o mais breve possível, inclusive contando com a anuência, com o consentimento, com o consenso deles também. Enquanto não for votado, nós continuamos aí como maus pagadores. Nós temos que tirar essa marquinha e voltar a ter o nome que a gente chama nome limpo, né, do IPREMA, que há mais de 29 anos, já vamos completar 29 anos de existência, vem pagando regiamente em dia os seus aposentados e pensionistas. Fará, bom dia, né? Bom Seja dia. muito bem-vindo. Eu gostaria que você explicasse para a gente como que é o regime atual e o que está sendo proposto, então, nessa nova reforma. Todo instituto, todo regime próprio ou geral, desde a Constituição de 88, passou por adequações para que o sistema de equilíbrio financeiro prevalecesse. Não se trata de a qualquer momento ter que fazer aporte de dinheiro para cobrir despesas que não foram previstas. Você tem que entender que todo regime previdenciário tem que ter a sua sustentabilidade através das contribuições feitas pelo patrão, pela contribuição patronal, no caso dos governos, quando são regimes próprios, e dos servidores, de outra parte, dos funcionários e dos trabalhadores. Essa contribuição tem que levar em conta a expectativa de vida do brasileiro para que mantenha o sistema funcionando por várias gerações. O que acontece com o sistema previdenciário é que ele deixou de ser visto como assistencialismo e passou a ser visto como direito, que aliás é previsto na Constituição. Esse equilíbrio atuarial prevê que quando você tiver um número de trabalhadores na ativa que chegue perto do nível de perigo, quantos contribuindo para quantos aposentados? Nós temos um sistema de repartição simples. Então, os aposentados recebem de acordo com as contribuições feitas pelos funcionários que estão na atividade. No INSS regime geral, já baixou de 1,5 trabalhador na ativa para um aposentado. Então, foi isso que motivou o governo federal a efetuar a reforma previdenciária, extensivo aos regimes próprios. Hoje, o IPREMA, nós temos cerca de 2.300 funcionários, servidores, concursados efetivos contribuindo para o Instituto. E nós chegamos agora com as primeiras aposentadorias desse ano a 900 aposentados e pensionistas. Percebe que nós estamos naquele perigoso patamar de 2 praticamente trabalhando para 1. Então nós temos que realizar a adequação das contribuições para permitir que essas pessoas tenham seus direitos garantidos. Fará, e agora então com a reforma, como que fica essa contribuição? Quanto que será essa contribuição do servidor? Isso é bom deixar bem claro que não é uma iniciativa municipal menos estadual, mas uma iniciativa que partiu do governo federal, impondo o limite mínimo de 14% de contribuição para servidores, como é o caso dos servidores federais também. A exceção feita para os regimes próprios que quisessem reduzir essa alíquota teriam que buscar meios de complementar para que aquele valor obtido não fosse menor do que os 14%. Então, alguns municípios e alguns estados fizeram a reforma pura e simplesmente assim, passando para 14% todas as contribuições. Aqui nós tínhamos esse entendimento de que, embora a Previdência seja um patrimônio que a gente não pode abrir mão, nós temos que entender que o brasileiro, 80% hoje dos beneficiários da Previdência no nível nacional, e não é diferente no município, recebem perto do piso. Então, impor para essas pessoas um reajuste de 11% para 14%, Bruna, eu sei que R$30 para você, Carlos Nunes, para mim,
é quase irrisório, você não vai fazer diferença pagar R$30 a mais de contribuição, mas entenda como uma pessoa que recebe R$1.100, tirar R$140 do seu pagamento, ao invés dos 110 que já está, e já é uma contribuição pesada, faz diferença para essa pessoa. E aí está a sensibilidade de uma administração, quando nós conversamos com o senhor prefeito, com o Robson Magela e com a equipe de governo, inclusive contando com o auxílio da Procuradoria, na pessoa do Dr. Rick Paranhos, nós fizemos as ponderações nesse sentido, de que havia condições de reduzir as alíquotas para aqueles que recebem menos. Não estipular uma contribuição única, mas escalonada, partindo dos 11%, aumentando 1% a cada escala alcançada. Então nós ficamos com uma alíquota progressiva, partindo de até R$ 2.400, os servidores que recebam até R$ 2.400 vão continuar contribuindo com os mesmos 11% que já estão fazendo as suas contribuições. Entre R$ 2.400,01 até R$ 3.300, 12%, aumenta 1%. De R$ 3.300,01 até R$ 4.400, 13%. E os 14% vão ser a faixa de contribuição para quem recebe de R$ 4.400,01 até R$ 5.500. Acima disso, a alíquota é de 15%, que é para compensar em parte a diferença que nós estamos protegendo o trabalhador de baixa renda. O trabalhador que ganha até R$ 2.400, o funcionário público, somam hoje 79%, quase 80% do efetivo da prefeitura. Então, 80% não terá reajuste algum nas contribuições. Nós temos outros índices de trabalhadores, por exemplo, 14,57% dos servidores terá 12%, 4,47%, 13%, as alíquotas maiores de 14%, 0,78% e apenas 1,21% do funcionalismo vai ter o desconto de 15%. Por conta disso, Carlinhos, houve necessidade que o senhor prefeito analisasse e visse que há uma diferença aqui mensal da ordem de R$ 103 mil de diferença a menor. E a prefeitura, na pessoa do prefeito, que entende... O município vai ter que arcar, então, com essa diferença. Entendendo o seguinte: estamos, primeiramente, exercendo aquilo que a gente sempre falou, a justiça social, protegendo as classes menos favorecidas e fazendo com que esse dinheiro, Bruna, esse dinheiro que hoje não vai ser contribuição previdenciária, retorne ao município na forma de impostos gerados pelo comércio local, movimentando a economia. As pessoas vão ter esse dinheiro para poder continuar gastando e movimentando a economia tão abatida com a Covid, como a gente tem visto ultimamente. Estamos falando hoje sobre o Instituto de Previdência do Servidor Público de Araxá, né, o IPREMA. Estamos recebendo o superintendente do IPREMA em Araxá, Rogério Fará, né, que está aqui conosco no Imbirara Notícias. Deixa eu registrar aqui a participação da dona Geralda. Ela diz: que bom ouvir a voz do nosso amigo Rogério Fará. Manda um abraço ao Rogério Fará. Muito obrigado. Quem lhe abraça também é o Menotti Andreotti, lá em Belo Horizonte, viu, Rogério Fará? Grande Menotti. E o Elias está lembrando que hoje tem Mengão, viu, Fará? Tá difícil ultimamente, Elias. Tá certo. Bruno, a gente segue com a entrevista, né? Pra gente esclarecer, né, o máximo de dúvidas aí do nosso servidor público municipal, né? Que são vários que acompanham aqui a nossa programação. Isso mesmo. Fará, eu gostaria de fazer uma pergunta em relação agora, foi encaminhada então, né, a reforma previdenciária para o executivo. Para o legislativo. Para o legislativo, obrigada. E agora, qual que são as etapas então para que aconteça a aprovação e o que se espera então após a aprovação da reforma? Mais uma vez, Bruna, mostrando que a proposta apresentada em campanha não seria apenas uma quimera, um sonho, o seu prefeito ontem, com o seu vice-prefeito também, Mauro Chaves, reuniu com os vereadores ontem na prefeitura e já comunicaram e passaram às mãos de todos o projeto de resolução, de lei, melhor dizendo, com a mudança das alíquotas. Então começa daí. Não vai chegar o projeto sem ter conversa antes, como foi feito ontem.
todos os vereadores, com as dúvidas, foram feitas na hora, tiradas inclusive essa questão de quanto que nós temos hoje no IPREMA para fazer frente às despesas. E eu posso dizer, são 92 milhões de reais que o IPREMA hoje reúne, que garante o sistema funcionando por um bom tempo. É suficiente, Carlinhos? Não, porque hoje nós temos um contingente de servidores públicos de 40, 50, 60 anos que vão se aposentar em breve. Então o volume de recursos que vai ser necessário são maiores. Então, Bruno, apenas respondendo objetivamente, começou por apresentar diretamente, o seu prefeito municipal fez a apresentação e a defesa do projeto. Nós tivemos a presença do vice também, reforçando esse consenso com os vereadores, que acharam muito interessante essa progressividade, esse escalonamento, protegendo o trabalhador que recebe menos. Então, deve ser na primeira sessão da Câmara, já na próxima terça-feira, já deve ser apresentado, porque há o pedido de um regime de urgência que requer a matéria, para que o IPREMA também possa ficar tranquilo com essa etapa vencida da apresentação, discussão, se for o caso até melhoramentos no projeto, mas que ele seja aprovado o quanto mais breve melhor. Fará, e quantos servidores hoje contribuem com o IPREMA e quantos estão ativos e inativos? Então, nós temos hoje 2.300 aproximadamente contribuintes, juntando os funcionários da administração direta, da Prefeitura, da Fundação Calmo Barreto, da Fundação da Criança e do Adolescente, da Câmara Municipal e do IPDSA também. Nós temos aí cerca de 2.300 contribuintes, são servidores efetivos, e um total aproximado de 900 aposentados e pensionistas hoje recebendo seus benefícios. Como a gente disse, 80% quase desse quantitativo recebe o valor mínimo da aposentadoria e dos seus benefícios previdenciários, demais. E hoje a gente falando em questão do IPREMA, quanto que o IPREMA tem em caixa hoje? 92 milhões, nós temos que enaltecer as administrações passadas. O superintendente que nos antecedeu, André Luiz, ele fez um excelente trabalho na parte financeira do Instituto, deixou tudo saneado, e ao final do governo anterior, a gente também tem que fazer uma referência, o ex-prefeito fez a quitação do terreno do IPREMA, onde foi erguida a UPA. A UPA, né? No final do ano, e fez o pagamento de 3 milhões e 800 que eram devidos, e mais um acerto ali de alguns pagamentos em atraso. Então, todas as dívidas do município foram quitadas antes da nossa entrada da posse no IPREMA. Então, nós temos um instituto saneado, com investimentos que garantem as próximas gerações. Só que eu entendo, e quem também trabalha nisso há mais tempo, nunca a gente pode esmorecer. A gente tem que sempre tentar buscar mais fontes de receita, dentre as quais, Carlos Nunes, que a gente tem um compromisso dessa administração de promover o concurso público, porque o concursado efetivo contribui para o IPREMA. Quem é contratado paga para o INSS. Então nós precisamos gerar receita própria para deixar mais sólido ainda o IPREMA, que, como eu disse, está caminhando agora por 29 anos de existência. Agora, só uma dúvida, Fará, como você disse, né, os servidores efetivados, eles contribuem automaticamente para o IPREMA. Essa contribuição, ela é obrigatória ou o funcionário pode fazer opção por contribuir para outro regime? Não, vai ser criado um sistema complementar, creio eu, porque há uma possibilidade do servidor que receba acima do teto, inclusive, ter uma previdência complementar. Mas para aqueles que estão até o teto hoje de R$ 6.400, aproximadamente R$ 6.433 do teto, contribuem para o IPREMA. E são muito poucos, inclusive. A gente tem aqui que menos de 2%, cerca de 2% do funcionalismo recebe mais que R$ 4.000 aproximadamente. Fará, os funcionários, né, os servidores associados então ao IPREMA, associados não, os contribuintes ao IPREMA, hoje quais são os recursos, os benefícios oferecidos do IPREMA aos servidores? Por força da mesma emenda constitucional da reforma da Previdência, os benefícios agora são pagos exclusivamente às aposentadorias nas suas formas por idade e também por tempo de contribuição mesclado com idade, ou as pensões por morte. Os benefícios por incapacidade, que é o auxílio-doença, o salário família, o salário maternidade,
e também o auxílio reclusão são pagos pelas entidades, pelos órgãos, pela prefeitura, quando o funcionário é da prefeitura, pela Câmara, se o funcionário é da Câmara. Os benefícios transitórios, que não são pensões ou aposentadoria, são pagos pelos órgãos, os empregadores, diretamente. Fará, sobre o patrimônio, né, do Instituto do IPREMA, ele é constituído de imóveis, e existe algum outro investimento? Existem investimentos em carteira de investimento, monitorado, porque nós temos uma assessoria especializada nisso, que determina aí os investimentos com menor grau de risco e maior rentabilidade. Então, hoje nós temos essa possibilidade de contar com assessoria desse pessoal que orienta os investimentos feitos normalmente em renda fixa, para evitar percalços. Fará, e você estando agora à frente, né, da superintendência do IPREMA, quais os planos aí que você vai para você implementar a sua gestão à frente do IPREMA? Aliás, Bruna, esses planos que nós temos aí como origem um projeto que é federal, que é o Progestão. Esse Progestão, que é um programa federal, diz o seguinte: todas as entidades precisam se modernizar, ter transparência e efetividade. Então, são 6 fases que o Progestão impõe a todos os órgãos que estejam vinculados. Se você não fizer parte desse projeto, você vai deixar de receber verbas federais e estaduais também. Então, o IPREMA vai iniciar agora com alguns projetos, agora a partir de segunda-feira. Por exemplo, a interatividade com os nossos filiados, com os contribuintes. Então, nós, a partir de segunda-feira, vamos estar disponibilizando um WhatsApp, que é para as pessoas, os nossos assistidos, os funcionários da ativa que queiram tirar dúvidas também terão à disposição, além do telefone fixo, que é o 36625435, 36625435, terão também à sua disposição o WhatsApp, que você também vai poder agendar um atendimento, tirar uma dúvida, pedir o seu contra-cheque, também receber aí formulários e orientações. E eu deixo aqui já registrado que é o 9972-7982. 9972-7982. Esse telefone não recebe chamadas, é específico exclusivamente para contato via WhatsApp, entrando nesse primeiro passo, que é a modernização de interatividade. Outras situações virão, Bruno, tá? Entre as exigências do Progestão existe a educação previdenciária, que nós fizemos tanto aqui na rádio. Agora o IPREMA vai ter obrigatoriamente que fazer, orientando o nosso servidor ainda na ativa dos seus direitos e como conseguir já ir reunindo para evitar aqueles percalços do final de trabalho, final de carreira. A gente já possa ir fazendo essa disseminação das informações para que ele possa também participar ativamente daquilo que é seu direito, do que é a sua aposentadoria futura. Imbirara.